Então, o Brasil não está como observador, o Brasil está cúmplice da política imperialista. Agora você me pergunta, Nildo, pode ter uma ruptura? Pode, por que descartá-la? Veja, o Brasil não tem controle das suas riquezas nacionais, não tem controle da Amazônia, não tem controle da Polícia Federal, não tem controle do Exército Brasileiro. Vamos pegar o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, tecnologicamente submetida ao controle científico e tecnológico dos Estados Unidos. Em termos de doutrina, estão completamente submetidos ao Comando Sul dos Estados Unidos. Completamente submetidos. Lula estava fazendo um acordo com Trump para combater o que eles chamam genericamente de organizações criminosas, com Lewandowski comandando esse acordo, e Lula dizendo, nós temos que fazer. Bom, o que os Estados Unidos acusaram Maduro? De ser líder de uma organização criminosa, uma ORCRIM. E Lula disse, não, combater o crime organizado nos interessa. Sim, mas não interessa sem a interferência dos Estados Unidos. E para combater o crime organizado aqui, a primeira coisa que nós teríamos que ter é o controle do Banco Central, como nós estamos vendo no escândalo Master. O escândalo Master, a imprensa toda está blindando o Banco Central. Ora, como já mostrou um grande economista, que é o Joseph Schumpeter, o Banco Central tem que ficar na escuridão, porque se mostrar o que acontece, torna o rei nu. A despeito da chamada autonomia, que é quase uma independência total, os banqueiros têm controle, com esse cretino do Galípolo que está lá, ou quando era o Campos Neto, bem, a política monetária está com a taxa de juros estratosférica há quanto tempo? Antes era por causa do Campos Neto, agora é por causa de quê? Da Virgem Maria? Não, eu sou economista, vamos falar sério. Eu não quero cínicos aqui comigo. Não estou nem um pouco preocupado. A mesma coisa na Petrobras. Lula dizia, não tem o controle do Conselho de Administração, agora tem o controle completo. E no Banco Central tem a diretoria completa. E no Conselho Monetário tem... Eles são completamente submetidos aos Estados Unidos. Então, qual é o critério aqui? O Banco Central quer combater o crime, vamos instrumentalizar o Banco Central, mas aí tem que acabar com a autonomia e com a independência. Porque aí eu controlo o sistema bancário. E todo o sistema bancário dentro dos Estados Unidos aqui lava, por formas ilegais, o dinheiro do tráfico. Ou você acha que o narcotraficante, vamos falar, El Capo Guzmán, o Pablo Escobar, tinham aqueles bilhões guardados embaixo do travesseiro. É impossível. O travesseiro tinha que ser do tamanho do Cristo Redentor, porque são bilhões e bilhões, Wilson. Então, qual é o assunto aí? O assunto é claro, se não controlar o sistema bancário, e o sistema bancário hoje é vigiado, deveria ser, como o Banco Master está mostrando, o Banco Central está sob suspeita pública, mas já o Parlamento, a FEBRABAN, a Fiesp, a Confederação Nacional da Agricultura, o establishment, a mídia está blindando o Banco Central e colocando todas as culpas no banqueirinho ladrão. Ora, um banqueiro ladrão é uma redundância. A gente sabe. É tal como Lacan diria, né? A família neurótica, ou seja, a família. Um banqueiro ladrão, ou seja, um banqueiro. Esses caras são chamados banksters. Quem leu o relatório Pécora, que é da crise de 29, sabe que os banqueiros fizeram crimes, toda a crise financeira implica em crimes. E eu especulo, aqui com boas razões, eu estou começando a estudar isso de maneira mais sistemática, que o rombo de 12 milhões é pequeno. E nem vou falar do controle da dívida pública por parte do Banco Central, com uma taxa de juros de 15%, mantida por esse cretino falsário que é Galípolo, indicado por Lula, por Haddad, por toda essa curriola que está aí. E se vocês acham que a minha linguagem é chula, que ela não é elegante, eu quero dizer que o prejuízo que essa administração do Banco Central, do Ministério da Fazenda, faz com o povo brasileiro é milhões de vezes pior. Então, para te responder objetivamente,
A necessidade de uma ruptura é esclarecer a opinião pública dos perigos que caem sobre o Brasil e sobre a maioria dos brasileiros, que é uma necessidade de ruptura. Bom, aí as pessoas vão dizer, Nildo, esse teu discurso muito radical, isso não tem aceitação, e hoje não tem eficácia nenhuma. E quem disse que amanhã não vai ser necessário? E quem amanhã, diante de uma crise gigantesca que está por ocorrer, vai ter autoridade para reclamar uma saída? O governo não pode. Bolsonaro menos ainda, porque além de ladrão, bate continência com a bandeira dos Estados Unidos, essa direita fascistoide, proto-fascista, autoritária, não tem autoridade. E o governo Lula e sua base tampouco tem autoridade. Vai ter que emergir no Brasil uma nova força, que as pessoas vão dizer, Nildo, não é possível, não é do reino deste mundo. Vamos ver. Eu digo sempre, as revoluções que ontem pareciam impossíveis, amanhã podem ser necessárias. Não descarto essa possibilidade, que eu acompanho a América Latina e o Brasil. Pensem vocês aqui, Wilson, 2013 não estava numa paz social completa, Dilma reeleita, indo para uma eleição na qual ela seria Dilma eleita, indo para uma eleição que seria reeleita, e emergiu uma força de direita gigantesca no Brasil. E eu podia dar exemplos de Honduras, da Guatemala, da Argentina, do Chile, da Venezuela, de todas as partes. Então, nenhum desespero, calma, vamos analisar. E como é que você vê? Você vê, o governo Lula, então, ele está realizando toda essa agenda neoliberal, partícipe dessa geopolítica de Trump aqui na América Latina e tal. E por que há essa ação da mídia, digamos, essa guerra contra ele, de repente essa ascensão da extrema-direita contra o governo Lula, chamado de campo progressista, supostamente o campo progressista, e essa ascensão da extrema-direita por todo o continente, né? No caso do Chile, no caso da Argentina com Milei. Como é que você vê isso? Se, por outro lado, você tem governos que não são progressistas, seja no caso aqui do Brasil, Dilma, Lula, que estavam realizando essa agenda neoliberal, então por que foram apeados do poder, que teve essa guerra híbrida brasileira, para derrubá-los? Quando o Macri se elegeu na Argentina, todo mundo dizia o fascismo está avançando, etc. E 4 anos depois, Macri foi derrotado pela dupla Fernandes, né? Alberto Fernandes e Cristina Kirchner Fernandes, Fernando Kirchner. Bem, diante do fiasco do governo de Alberto Fernandes, cúmplice das finanças, dos acordos com o FMI, porque enquanto o presidente denunciava o FMI, toda a bancada peronista voltava com a direita em favor dos empréstimos que sacrificam a Argentina, a fuga de dólares e a superexploração dos trabalhadores. E aí, depois de Fernandes, veio Milei. Então, de novo, toda hora alguém sobe e alguém cai. Isso é a direita, isso são os processos eleitorais. As pessoas têm que analisar para além do processo eleitoral. A mídia... Uma alternância de poder, quanto as estruturas continuam... E veja o seguinte, no Brasil, a direita fascista precisa colocar aqui um regime fascistoide, uma ditadura militar? Não. Por quê? Porque Lula faz o ultraliberalismo de Bolsonaro nos seus mais mínimos detalhes. Acabou de aprovar e ficou feliz com o acordo da União Europeia. Pois é. Que vai aprofundar a dependência científica, tecnológica, produtiva da força para o agro, para os fazendeiros, para o chamado agrobusiness, que é o aprofundamento do latifúndio. Estava esse vice-presidente da República, esse picolé de chuchu, Alckmin. O que ele fez? Ele está contentíssimo. Eu vi uma declaração dele hoje que ele é o ministro da Indústria e do Desenvolvimento Econômico e está contente. Se tu analisa setor por setor, talvez tirando a Embraer, um outro setor, vai todo mundo perder.
E Macron, olha, o Lula é tão vulgar que ele diz: meu amigo Macron, o presidente da República não tem amigos. Seus amigos têm que ser o povo, ninguém mais. Tu pode ter simpatia por uma, não pode manifestar. Tu não vê o primeiro-ministro Macron dizer que Lula é amigo, tu não vê o primeiro-ministro da Inglaterra, da China, Putin, dos Estados Unidos, que é meu amigo. Claro, Trump diz: eu tenho química com esse cara porque está corrompendo o sujeito à luz do dia. Porque Trump é um vulgar também, funcional. Então, a mídia aqui, Wilson, ela ataca o governo porque ela modula a crítica. O que ela faz? Ela diz o seguinte: nós somos contra Bolsonaro, mas nós somos a favor do ultraliberalismo de Paulo Guedes e de Lula, de Haddad, de Galípolo. Então, ela fecha com a política econômica, que é a expressão da economia política do rentismo. E, de outro lado, ela critica sempre os possíveis excessos do lulismo, ou aquilo que a mídia chama a queda para tentações populistas. Então, ela modula. A mídia está aqui para manufaturar a opinião pública. Então, ela manufatura a opinião pública para constranger o governo. O governo tem a EBC, que é um fiasco. O governo não lança a mão da condição do presidente da República, que tinha que ser o primeiro pedagogo do país. Pois é. Quem pode educar o povo? É o presidente. A Cláudia Chamber faz isso, Andrés Manuel Lopes Obrador fazia isso, Maduro e Chaves faziam isso, e vou dizer mais para escândalo da nossa audiência. Trump faz isso. Eu escuto no YouTube os discursos de Trump. Ele fala 1h30, 1h45, e para quem não domina o inglês, tem até tradução em português pelos canais da direita. Ele fala asneiras que é gigantesca, mas ele está ganhando a opinião pública. O Lula tem um discurso surrado, uma digestão moral da pobreza, um apequenamento do nosso povo, e ele não pode recorrer ao povo, que se o povo se levantar, supera o Lula, o lulismo, o petismo, e vai tudo isso aí para a casa dele, carajo, que é onde tem que ser. E de outro lado, o que acontece? Bolsonaro lançava a mão desse instrumento, que Bolsonaro é uma imitação caricata e perigosa dos Estados Unidos, da direita estadunidense, da Heritage Foundation e da Rand Corporation, de todos aqueles think tanks nos Estados Unidos que ficam formulando políticas de ultradireita, que o pessoal aqui gosta de escrachar, Steve Bannon, etc., mas existem organismos mais antigos que fazem essa função muito melhor, de maneira muito mais articulada, basta ler os documentos, mas aqui também ninguém lê os documentos. Então, a mídia ela ataca o Lula no excesso e oposição total a Bolsonaro. Quem que eu estou falando? Da Globo. E, em alguma medida, a CNN. Os dois estão casados.